terça. Hoje é terça, dia 23. Poça. Tá grave. Tá nada. Mais uma semaninha. Uma semana, acho que é mais calma do que a anterior. Pelo menos não tem aquelas questões das defesas, mas basicamente o que é que temos para esta semana? Ora, já aconteceram aulas, maioritariamente o dia de ontem foi só aulas e pensar um bocadinho sobre cartões de visita e mais umas coisinhas que estou a pensar, inclusive a fazer assim uns goodizinhos para as pessoas que queiram pagar-me uma bica mensal. Eventualmente até estou a pensar fazer de 6 em 6 meses, enviar por correio assim umas coisinhas para além do postal que estou a idealizar, fazer pronto um outro e ter uns autocolantezinhos e umas coisinhas que então estou a pensar mimar essas pessoas caridosas. Entretanto, vou fazendo os layouts do Living Will, já em princípio coloquei uns clipezinhos. Entretanto, mais coisas. Mudei a disposição aqui disto. Eu sou um bocadinho assim, quando as coisas não estão assim bem, eu lá está, gosto de fazer mudanças. Então aqui o meu lugar de trabalho já teve por toda a sala. Depois até posso fazer uma tourzinha e da próxima vez que fizer uma remodelação, se calhar até posso documentar um bocadinho. Mas pronto, mas basicamente esta semana vamos ter, hoje vou ter de sair daqui nada, mas depois tenho que desenhar umas coisinhas para o baile. Vou fazer a casa da Alzira e começar a fazer também a casa do padre. Portanto, agora estamos numa onda de cenários, os personagens estão mais ou menos estabilizados. Já fiz layouts, lá está, do Living Will. Amanhã, aulinhas, desenhar baile, desenhar Living Will, ver e-mails e por aí fora. Basicamente vai ser isto assim durante a semana inteira. E para depois, no fim de semana, estar um bocadinho mais livre, porque, lá está, vou estar na Feira do Livro. E parecendo que não, já é no próximo fim de semana. Portanto, este fim de semana é a Feira do Livro e no próximo fim de semana é o Festival de BD de Beja, que não vou ter assim lá nada de extraordinário, mas vou andar por lá e é sempre para mim é o melhor festival de BD nacional, mas pronto, isso é a minha opinião. Por isso, olha, vamos por aí e até já! E uma boa semana! Bora lá!
Ora lá! Parecendo que não, eu podia estar aqui a gravar um novo vlog, vá o quinto, mas ainda estou no quarto. Hoje é a segunda-feira, que normalmente costumo iniciar a semana. A minha semana costuma começar na segunda, há pessoas que começam no domingo, mas pronto, eu não quero entrar nessas discussões, para mim está tudo bem. Mas, de qualquer dos modos, estamos aqui também por causa da Feira do Livro. Eu queria ter feito um pouco mais de recolha de campo, mas não foi possível, mas foi bastante positivo. Ainda vou lá passar uma outra vez, não em trabalho, vá, digamos assim, mas é sempre um bom sítio para visitar e aproveitar também. Assim, esta semana que passou, lá está, não teve muita coisa diferente, deixei aí alguns registrozinhos e como foi assim algo um pouco mais repetitivo e como este vlog não está assim muito extenso, eu vou aproveitar para fazer aquela questão do perguntas e respostas neste vídeo. E porquê também? Porque também só tive uma pergunta e fazer um sozinho se calhar também não valeria muito a pena neste caso. Mas pronto, é uma coisa que mesmo só se tiver uma por mês é algo que depois vou ver se depois faz sentido ou não fazer um só para isso, mas assim eu vou aproveitar este vídeo para responder à pergunta do Neu Batenado Felipe, que é uma pergunta da filha dele. Agradeço desde já tudo e mais alguma coisa por estarem aqui e pelo apoio e tudo mais. Assim, qual é que é a pergunta, neste caso da Júlia? Bem, antes de responder, eu quero deixar um grande beijinho à Júlia pelas palavras e pelos trabalhos. Eu fico sempre sem jeito nestas circunstâncias, mas espero que tenhas sido boa nota, ou pelo menos que tenhas gostado de fazer. Ora bem, a tua pergunta é... Eu até podia fazer uma espécie de separador, se por acaso houver mais... se por acaso mais tarde existirem mais perguntas e tudo mais, podia fazer um separadorzinho todo bonitinho do perguntas e respostas, o espaço para responder às tuas perguntas. Ok, isto é um à parte. Bom, Júlia, a pergunta dela foi então sobre quais foram as minhas influências para seguir esta área, no fundo. Ora, foi algo que sempre me chamou. Eu desde pequena que via os desenhos animados, eu não tinha propriamente muitos livros de banda desenhada ou algo, pronto, livros de ilustração e por aí fora, mas na minha família não havia muito esta parte de ter pronto, muitos livros de BD, portanto não foi por aí, foi mais numa questão geral do desenho. E eu no início até queria, até dizia, quando era pequenina, nos meus... é que desde sempre eu não me lembro de querer outra coisa. Eventualmente vá à veterinária e coisas do género, coisas que uma pessoa pensa, mas eu queria ser animadora, queria fazer desenhos animados. Que via o Dragon Ball, Sailor Moon, tudo o que passava na televisão, basicamente. E copiava os desenhos nessa altura. E até eu conto sempre isto.
Mas pronto, cada vez que eu dizia isto à minha avó, eu quero ser animadora, e ela, animar os velhotes, assim, ações em lares e assim, não sei o que mais, e eu, não, é mesmo fazer bonecos. Por isso também havia aqui algum desconhecimento da minha parte da minha família, e esta coisa esquisita que ela queria, que eu queria ser. Mas pronto, mas foi muito na base do eu gosto daquilo que vejo, gosto de desenhar, nunca deixei de desenhar. Os miúdos normalmente todos desenham, todos rabiscam tudo e mais alguma coisa, mas depois, a partir de determinada altura, deixam de desenhar. Eu nunca parei. E eu também, como nunca fui uma pessoa muito sociável, não fui daquelas pessoas, ainda agora, não sou uma pessoa, pronto, sou mais tímida do que outra coisa. Se bem que uma pessoa cresce e vai aprendendo maneiras de conviver e de tirar mais partido também da relação com as pessoas. Mas de qualquer das maneiras, eu era super tímida e fechava-me bastante, então o desenho sempre foi um refúgio bastante grande durante o meu crescimento, a minha vida inteira. Era lá que eu desabafava, era lá que eu me expressava melhor, já que falar não era muito comigo. Mas sempre foi algo que eu gostava, e a banda desenhada só surgiu mais tarde, por volta dos meus 14, 15 anos. Fui fazer um workshop de banda desenhada e ilustração no Arco. Já lá está. Eu neste momento vou fazer 34, por isso já vão mais do que 15 anos. Já vai há algum tempinho, já vão praticamente 20. Jesus, meu Deus. Ok, mas lá, nesse workshop de verão, conheci algumas pessoas da área da banda desenhada, nomeadamente o Nuno Saraiva, que vi que, ok, esta pessoa, pronto, está aqui a dar aulas, mas basicamente faz aquilo que eu queria fazer, que no fundo era desenhar. Acho que esse é o cerne aqui da questão. Eu na mesma ainda estava naquela onda de fazer animação, mas vi que havia outras coisas, então comecei a seguir o trabalho dele. Lá também, na partilha de ideias, mostraram-me o Fresato, que é um autor de BD, e nessa altura eu identifiquei-me bastante com o registro dele. Eu vou mostrar. Eu já volto. Ora, em termos de autores, o que é que eu posso então acrescentar? Antes até do Fresato, que foi esse do workshop, eu tenho que falar do Akira Toriyama, que foi quem fez o Dragon Ball. Que só mais tarde é que eu vi as mangas, portanto, do senhor, e vi as ilustrações e tudo mais. Portanto, eu comecei desde muito pequena. Provavelmente foi a minha primeira influência, foi o Dragon Ball do Akira Toriyama. Depois comecei a ver dos livros, mas veio numa onda primeiro de animação e só depois de banda desenhada. Depois, mais tarde, na parte, lá está, do Fresato, temos aqui este primeiro. Eu depois tive que comprar a coleção toda e os esboços dele, mas comecei depois a copiar os desenhos dele na altura. Deixa eu ver se consigo achar aqui uma coisinha mais impactante.
Mas pronto, tem este registro, algo deste género, que é bastante, é redondinho, é fluido. Havia partes aqui que também me lembravam um pouquinho aquele aspecto mais Disney, mas sem ser, era uma coisa mais distinta. Mas tive logo que investigar este autor na altura que me foi introduzido. Depois, a partir daqui e depois mais tarde na faculdade, comecei a inteirar-me um pouquinho mais sobre o mundo da banda desenhada, porque foi sempre algo que não foi assim introduzido assim de forma crua ou inicial, digamos assim. Mas depois comecei a ver que, caramba, este pessoal faz trabalho muito porreiro e há aqui tanta coisa variada, e comecei então a explorar mais autores, e um deles, que acho que é das minhas maiores influências, eu sou um bocadinho fangirl deste senhor, que é o Cyril Pedrosa, que também trabalhou em animação na Disney e tem um registro assim bastante mais linear, e aqui este é linear, mas ele tem trabalhos muito, muito variados e até com bastante textura e cor, mas liguei-me logo muito a este registro. Então sigo todos os trabalhos dele e sou uma grande admiradora deste senhor. A partir daí é um pouco de tudo, e depois, à medida que a vida foi acontecendo, esta parte do eu quero animação, durante bastante tempo, ainda durante a faculdade, ainda estava naquela do mas eu quero animação. Mas depois foram surgindo oportunidades na banda desenhada e estava a gostar e gostei. E é um modo um pouco menos frustrante, porque a animação dá muito trabalho. Não é que eu não quero ter esse trabalho, e eu, quando tenho a oportunidade de fazer umas animaçõezitas, faço, nem que seja por carolice, mas respeito muito as pessoas que fazem isso profissionalmente mesmo. Mas uma coisa é desenhar uma página de BD que até pode demorar mais do que um dia, mas consegue-se ver a luz ao fundo do túnel um pouco mais rapidamente do que uma animação em que um segundo, no mínimo, costumam ser 12 desenhos, quando não se está a falar nos 24. Mas, e depois quando as coisas estão mal, uma coisa é eu tenho uma página mal ou um quadrado mal, outra coisa é eu tenho 30 desenhos mal. Por isso, mas pronto, eu acho que isto teve também a ver com as oportunidades que surgiram, mas mesmo assim eu alimento muito o meu trabalho em tudo, nas inspirações de autores de banda desenhada, de animação, de tudo e mais alguma coisa, de coisas reais, porque depois, à medida que eu fui aprendendo a desenhar e a encontrar o meu lugar, digamos assim, eu não estou propriamente agora a copiar desenhos ou a copiar autores, tenho inspiração no registro deles, até posso fazer algumas experiências inspirada nesses autores, mas tento sempre dar o meu cunho e procurar o meu registro e o meu lugar. Por isso é um pouco este caminho tive estas influências mais da parte da animação inicialmente, depois fui aprendendo e fui vendo que existe um mundo inimaginável gráfico
e criativo, que uma pessoa pode beber dele. E as minhas influências inicialmente foram estas, mais do Akira Toriyama, no Dragon Ball, o Fresato, aqui nestes Guardiões de Mazer, e depois o Cyril Pedrosa. Mas depois há uma panóplia de artistas e de curtas de animação e de, enfim, a informação às vezes quase que nos bombardeia um pouco e às vezes até é um pouco difícil filtrar. Mas eu diria que é um pouco isso, de quanto mais uma pessoa conhece, também vai conseguir fazer mais escolhas nesse sentido, do que é que gosta mais, mas acho que no fundo é isso. Espero que tenha respondido à tua pergunta, se não, vamos falando. Qualquer coisa é só dizer. E com isto eu termino aqui este vlog, este quarto vlog. Muito obrigada ao Felipe e ao André, aos meus abatanados, e espero que gostem daqui da vossa estadia. E depois eu hei de falar um pouco melhor nesta parte dos postalinhos e isso. Depois hei de pedir as vossas moradas, nem que vocês sejam os meus beta testers do merchandise que eu possa fazer. E depois, se quiserem depois dar o vosso feedback, também o podem fazer. Mas pronto, eu vou dando novidades, agradeço imenso tudo e um beijinho grande e até para a semana, que provavelmente vai ser também segunda ou terça, para ver se consigo angariar material do Festival de Beja. Em princípio esse sim, é que eu não tenho nenhuma apresentação nem nada, mas a ver se estou lá um pouquinho mais nesse sentido. Por isso, vemos por aí, um beijinho e olha, uma boa semana. Até já!